uma coisa que fica para nós muito escancarado, né, e você já relatou brevemente, e as próprias informações já trazem essas conclusões, mas que para nós em particular fica claro, é que tudo que vinha sendo os argumentos, né, da direita militar no alto comando das Forças Armadas e dos seus apologistas, caem por terra de forma, escancarada, né. Então, os argumentos que eram utilizados até então para tentar dirimir o nível de profundidade da crise militar e da crise institucional, e que eram argumentos utilizados também para tentar dar uma aparência de normalidade à situação política do nosso país, cai completamente por terra. Qual que era o essencial do argumento daqueles que defendem que o Brasil vive uma democracia plena, saudável e inabalável? Até alguns chegaram a usar esse termo, como Alexandre de Moraes. Primeiro, eles diziam que as Forças Armadas, enquanto instituição, não estavam envolvidas. Enquanto instituições, né, não estavam envolvidas. Falso, né? Ó, primeiro porque estavam vários dos seus quadros envolvidos. Entre os envolvidos indiciados estão majores, tenentes-coronéis, coronéis, generais da ativa. Aí alguns diziam, alguns meses atrás, diante da possibilidade de haver, né, de fato, majores, capitães, etc., falavam: não, mas o alto comando não está envolvido. Mas o Teófilo, Teodoro, Estevão Teófilo, nome do general, que era comandante era chefe do comando de operações terrestres do Exército, portanto, o general 4 estrelas do alto comando do Exército, está inteira e escancaradamente envolvido também. Não só dos preparativos de novembro, dezembro de 2022, como ele está indiciado agora, né? Já está indiciado. Então, assim, sim, as instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica, enquanto instituição, estavam envolvidas, enquanto instituições. Agora, dizer que eram casos isolados, você pode usar esse discurso, essa retórica, esse argumento, até o final, até que a gente comece a discutir um espírito sem corpo, né? Tipo assim, o espírito das Forças Armadas, a instituição Exército não participou, embora todos participaram, todos os seus membros participaram, né? Só falta isso, né? Então, sim, a instituição Exército, a instituição Marinha e a Aeronáutica também, essas instituições participaram enquanto tal desses preparativos, por um lado, e por outro, porque o golpismo das Forças Armadas Reacionárias, particularmente do seu alto comando, não se resume, não se encerra nesses preparativos de novembro e dezembro de 2022, mas ele remete, né, o golpismo das Forças Armadas remete a 2015, 2016, quando explícita e abertamente, ora explícita e abertamente, ora de forma velada e camuflada com símbolos e gestos, a começar pelo comandante do Exército na época, o general Vilas Boas, e depois seguido pelos seus pares do alto comando da ativa, começaram a chantagear, a ameaçar e a pressionar pontualmente as instituições para que tomasse aquela ou esta medida, aquela ou essa decisão, de modo que isso é, de fato, para todos os efeitos, uma intervenção. A palavra intervenção cabe perfeitamente aqui. E se eles são militares na política, intervindo é uma intervenção gradual, parcial, não total, mas é de fato uma intervenção. Portanto, quer seja nos preparativos de ruptura institucional de 2022, quer seja no espectro mais amplo do que é golpismo, sim, as Forças Armadas estiveram, enquanto tal, envolvidas. Se as Forças Armadas estiveram, enquanto tal, envolvidas, não podemos ter normalidade. Melhor, essa, de certo modo, é a normalidade, né? Porque a história do Brasil é precisamente essa, de intervenção das Forças Armadas na vida política, social do país, na tutela. Enfim, o golpismo, infelizmente, graça na nossa história como coisa recorrente. Não só recorrente, como até permanente. Então, esse é um primeiro ponto. E essa investigação e esse indiciamento coloca por terra essa questão, né? Sim, eles estiveram, enquanto tal, envolvidos, enquanto tais. Uma outra questão é, fica evidente que, a despeito do que é sempre propagado, particularmente nos monopólios de imprensa, não, as Forças Armadas reacionárias, pelo menos o seu alto comando e a sua alta oficialidade,
exceto raras e individuais exceções, não existe um elemento progressista, democrático e talvez, poderíamos dizer, nem legalista. A depender do que você considera legalismo, né? Por quê? Porque, de fato, houve um setor do alto comando do Exército, por exemplo, que em novembro e dezembro, que era a maioria, decidiu não intervir totalmente na vida política, ou seja, fazer a ruptura institucional, né? Intervenção total. Eles decidiram não fazer isso e eles eram a maioria. No entanto, a verdade é o seguinte: isso não é suficiente para qualificar de ilegalismo. Primeiro porque eles não interviram de forma total, mas antes eles interviram de forma parcial várias vezes. Esse mesmo alto comando. Inclusive, ao outorgarem a si próprios o direito último de definir se a eleição valeu ou não. Isso já é uma intervenção. E quem definiu isso foram os mesmos que não quiseram realizar a ruptura institucional. Então, não há legalismo aí. O que eles, que são os moderados, entre aspas, né, são tão golpistas quanto os extremistas, a diferença é o método e o time, né, para usar o termo inglês, né, o momento. Eles divergem sobre isso. Não há, então, uma ala legalista, porque a rigor os legalistas ou os moderados querem seguir a lei no sentido de que eles não querem aparecer como transgressores da ordem constitucional. No entanto, eles pressionam, ameaçam, chantageiam com ações intervencionistas para que a lei se modifique, para que eles não precisem se chocar com ela. Bom, é mais ou menos a lógica do bandido, né? Que pode não te assaltar fazendo que você entregue as coisas sem que ele precise dizer que é um assalto. Não sei quanto a todos aqui que estão nos assistindo, a você, mas eu na adolescência passei por isso, né? Eu fui assaltado sem o cara dizer que era um assalto. Porque ele me dissuadiu ali. Eu era adolescente e tal, enfim, entende? O autocomando é como esse assaltante com quem eu tive contato na adolescência que fui vitimado por ele. O autocomando faz isso com a nação, né? Então não há legalismo, não há um setor legalista. Por isso. E também, Ana, estes que não toparam em novembro, dezembro fazer a ruptura institucional também não escolheram isso por uma razão de princípios. Não é que eles são a favor da intervenção, mas da intervenção sem ruptura. Não, eles são a favor da ruptura em certas condições. Tanto é que num diálogo aí do Mário Fernandes, que é o ex-secretário, ex-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, com um outro acelerado bolsonarista lá, Major, eu esqueci o nome do imbecil, numa conversa de WhatsApp eles falam isso. Esse Mário Fernandes, se eu não estou enganado, diz: bom, 3 querem muita intervenção, 5 não querem, e o resto está na zona de conforto. Esses que estão na zona de conforto, eles não, que foi a maioria, eles não tomaram posição assim, não, vamos impedir que a democracia seja golpeada, uma questão de princípios para nós. Foi simplesmente assim, pô, gente, será que é melhor mesmo? Eu vou perder aqui a minha boquinha, né? O imperialismo yankee já disse que não vai apoiar, isso vai dar ruim, eu tenho uma vida aqui, vamos seguir. Inclusive, Vitor, quando eles estavam discutindo na reunião em que o próprio Braga Neto estava presidindo essa reunião para ver se ia ou não ter essa ruptura institucional, foi por uma minoria simples que esse processo não andou. Exatamente. Então, isso não é um não. Isso não é um legalismo, né? Em nenhum sentido do termo. Em nenhum sentido. Então, é um segundo fato que vem à prova, que vem nos aparece, né, evidente. É um novo elemento que aparece evidente para nós. Uma terceira questão é o seguinte. Está se dizendo muito, isso as investigações ainda não puderam evidenciar, né? A falsidade desse argumento, mas está se dizendo muito que agora, afinal, o Brasil marcha para uma normalidade, finalmente. Quem sabe, pela primeira vez, desde a proclamação da República, teremos forças armadas não golpistas, né? Quem sabe? Alguns estão difundindo essa ilusão. O fato é o seguinte, e aí eles colocam como argumento assim, não, mas veja bem, é a primeira vez que estão punindo e tal, não sei o que lá, né? Quem tentou a ruptura. Vamos lá, meia verdade, certo? Porque o general Vilas Boas, quem iniciou o processo de intervenção militar de forma silenciosa, como você colocou brilhantemente no comentário, ele está intacto.
Hamilton Mourão é senador. E ele foi a primeira pessoa que deu... Ele fez uma ameaça de intervenção explícita. Não foi nem assim, nas entrevistas. Ele falou assim, vocês ou fazem o que nós vamos mandar aqui, ou então nós vamos chutar o pau da barraca e acabou, não tem conversa. Ele fez isso, ele era da ativa. E ele não só não está respondendo por nada disso, já era uma intervenção militar em marcha, como ele está, né, no Senado. Então, assim, não, os golpistas não foram punidos. Quem foi punido foram aqueles que se precipitaram na defesa e nos preparativos para uma ruptura institucional, quando a maioria do alto comando tinha decidido não fazer isso. Começa por aí. Outra coisa é o seguinte. Ainda assim, o que está acontecendo é o alto comando das Forças Armadas, que iniciou o seu processo de intervenção militar de modo a cumprir determinadas tarefas, né, de dar uma fachada nova no Estado brasileiro para ver se conseguia sair da crise econômica através de medidas de exploração econômica que precisaria de um Congresso com legitimidade, etc. Esse alto comando, que estava temeroso de novas rebeliões populares, ele não desistiu do seu plano, porque o motivo que fez com que ele iniciasse o plano não foi resolvido. O que o alto comando está obrigado a fazer é aceitar que ele vai ter que perder os anéis para conservar os dedos. Ele sabe que ele vai ter, o alto comando, particularmente os direitistas hegemônicos no alto comando, sabem que vai ter que cortar a cabeça dos que se posicionaram de forma precipitada para salvar a causa intervencionista. Então o que está acontecendo não é uma mudança de natureza das Forças Armadas e nem de intenção. É um ajuste tático. Como se você fosse cumprir qualquer objetivo e fosse por erros e por acontecimentos que você não consegue controlar, você fosse obrigado a recuar. Um recuo, de modo alguma renúncia do objetivo mesmo da ofensiva contra-revolucionária. Você quer ver uma prova? O comandante atual do Exército é o Thomaz Ribeiro Paiva, né? O Thomaz Ribeiro Paiva, ele foi escolhido porque, em tese, ele é um cara democrata. Tese, né? Porque ele fez um discurso no dia 15 de dezembro falando que era loucura, né? Que era uma loucura fazer baderna e tal. Pois esse mesmo chapa aí, esse fulano, entendeu? Ele foi nomeado comandante do Exército e em janeiro ele foi gravado numa reunião com seus pares, tentando convencer aos seus pares o porquê que era uma loucura, uma ruptura institucional e porquê que tinha sido ruim o 8 de janeiro. Lá ele diz que o 8 de janeiro foi uma burrada porque não conseguiu nada. E se tivesse conseguido, não seria uma burrada? Mas por aí, né? Depois ele diz que o 8 de janeiro deu munição, fortaleceu o adversário. O adversário, cara pálido, do exército não é apartidário? O adversário era quem? Era quem era contra a intervenção militar? E ele diz que isso era uma narrativa que estava ganhando força? Espera aí, esse é o democrata? E aí depois, lá no final do discurso dele, ele vai falando por que foi correto não ter a ruptura institucional, e ele diz, pensem bem, nós não teríamos apoio internacional, teríamos embargo econômico, bloqueios econômicos, a moeda explodiria e teria um caos no país. Peraí, então se os Estados Unidos tivesse aprovado a ruptura institucional, a moeda não explodisse, se não houvesse embargo econômico, estava tudo bem, a ruptura institucional? Essa aqui é verdade, estaria tudo bem. E ele, que de democrata, se converteria na primeira linha de frente da ruptura institucional em nome de salvar os poderes constituídos. Por quê? Porque em 2015, que é hoje, o alto comando tem uma preocupação central: impedir que aconteça um levantamento popular, particularmente no campo. E eles cagam de medo disso. Perdão da palavra, porque temos que ser polidos, mas eles se tremem de medo disso. Como, de certo, tem medo disso as classes dominantes desde que a nação começou a se conformar, né? A rebelião popular, particularmente em torno da questão agrária. E eles tentam se preparar para um cenário em que os camponeses decidam que não vão aceitar mais a ordem latifundiária e decidam lutar contra ela de forma generalizada. E isso não... Eles vão seguir no plano. Acontece que eles estão
Nesse sentido, eles têm pensamento estratégico. Eles estão pensando assim, por que é que nós vamos defender o Braga Neto e desmascarar todos nós como golpistas? Não. Vamos deixar que se prenda o Braga Neto, se for o caso, que se prenda o Bolsonaro e tal, mas não vamos parecer que a gente é a favor disso, então vamos de vez em quando elevar uma voz de protesto, falar assim, opa, peraí, devagar, não é assim. Mas vamos deixar prender. Por quê? Porque daqui 2 anos, meu amigo, minha amiga, estimados espectadores, daqui 2 anos a direita volta abertamente pro governo. Por quê? Porque o Luiz Inácio está fazendo absolutamente tudo maravilhosamente bem planejado para isso, parece. Não é planejado para isso, mas objetivamente parece. Porque à medida em que ele fortalece o latifúndio, fortalece o bolsonarismo. Ele fortalece o centrão, fortalece o bolsonarismo. Ele fortalece com apaziguamento o alto comando e mantém sem punição os golpistas, ele fortalece essa causa intervencionista. Então os generais, eles estão assim, mas eles sabem que eles estão numa situação, eles creem que talvez seja tarde demais 2026, mas eles sabem que no final das contas esse governo dura só. A tendência brutal é que a direita, particularmente uma direita vinculada aos valores bolsonaristas, se não for bolsonarista exatamente, é nos valores que circundam o bolsonarismo, vai voltar. E como tal, vai dar às Forças Armadas o salvo-conduto e a margem de manobra que elas necessitam para continuar manejando a sua ofensiva contra-revolucionária. É isso que eles têm. Então, assim, essa forma, digamos, como é a palavra, assim, adocicada de lidar com esse momento, falando, pô, agora saiu, eu tava vendo, antes de vir aqui, né, tava vendo as notícias, aí uma jornalista do Globo, que eu não recordo o nome agora, tava relatando que os generais estão se colocando ativa, né, estão se colocando decepcionados, tristes e surpresos. Por favor, né. Eles não só falaram isso, como eles também admitiram que esse indiciamento, a própria implicação de Braga Neto, dos outros militares, dos outros generais, isso causa um estrago terrível à imagem das Forças Armadas, em particular do Exército. E você tocou num ponto muito importante, que é essa questão dos ditos legalistas, os que parecem práticos, mas obviamente não tem. O Tomás Ribeiro Paiva foi aquele sujeito que redigiu o tweet do Las Boas, para ver como essa gente não tem absolutamente nada de aversão a intervir militarmente no nosso país, intervir na política, né, Vitor? Claro, imagina. Isso está na gênese, né, das Forças Armadas, particularmente do Exército. Outra coisa que me salta aos olhos, a gente estava até conversando mais cedo, né? Como que são duas coisas que são uma só, na verdade, né? Como que o fracasso da democracia em geral e do oportunismo em particular, do ponto de vista histórico, desde 88, é a base objetiva em que se apoia essas forças, né? Porque, assim, de onde vêm essas dezenas de milhares de apoiadores dessa causa esdrúxula, entendeu? Abjeta, o submundo do esgoto da sociedade doente, semifeudal, semicolonial como a nossa. É disso que nós estamos falando. De onde vêm essas pessoas? Vem de anos de ressentimento, frustração com os fracassos da velha democracia, com a falta de cumprimento das promessas tão bem formuladas e tão bem propagandeadas que inversamente proporcional é a sua execução. Combinado, essa frustração, ressentimento, combinado com desorganização, com a não mobilização pela esquerda, o abandono da luta de classes, o abandono da mobilização sindical, por exemplo. O PT acabou com isso. Morreu, entendeu? A gente viu agora a luta do 6x1. É uma massa, a grande parte dos jovens que se mobilizam é assim, longe dos sindicatos. Então, esses dois elementos, ainda com um terceiro, que é a concentração do oportunismo em pautas de comportamento que choca as pessoas, que são tem várias baixos de instintos, né? Assim, cresce ouvindo uma coisa, de repente começa a acontecer tudo o contrário, a pessoa se afrontada, assim, jogou tudo isso no colo do Bolsonaro. Poderia ser outro. É o Bolsonaro porque falta quadros mais capazes, né? Inclusive. Então, assim, o fracasso
particularmente dos 13 anos do governo do oportunismo. Por quê? Porque em 88, eu não era nascido, óbvio, mas me contam os mais velhos, né? O que acontece é o seguinte, foi uma promessa de que era um novo Brasil, agora vai, entendeu? O Brasil potência vai se realizar agora. Agora vamos lá, Brasil moderno e tal. E aí, era natural que Itamar Franco, mais ou menos natural, né? Que Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Collor, se eles não realizassem isso, era mais ou menos esperado. Porque quem fazia as promessas mais efusivas, mais bonitas, mais brilhantes não eram eles. Eles diziam mais ou menos que tinha que privatizar isso, que tem que cortar um pouquinho de direito mesmo e tal, tem que ter um pouquinho, mas também. Quem dizia que tinha que ter mesmo, entendeu? Que ia fazer acontecer um Brasil, um socialismo democrático e tal, um paraíso na terra, o Brasil potência, era a esquerda. Quando a esquerda chega lá, essa expectativa se realiza em forma de governo. Só que o governo não se realiza em forma de programa, entendeu? O governo realiza-se um outro programa. Então, a frustração com a esquerda, em particular com a falsa esquerda, em particular no governo, resulta no esgotamento da velha democracia, desse ciclo histórico, pelo menos. E isso acontece em 2013 e 2014, entende? Então, assim, nós estamos falando de que o Brasil está numa situação de anormalidade, não é o caso, né? Porque como é normal a anormalidade, mas uma situação de crise muito perigosa do ponto de vista institucional e militar, e isso não é culpa, ora, de que as massas lutaram em 2013, por favor, né? Isso é culpa do fato anterior, nesse sentido, que é o fracasso da velha democracia em geral, e como eixo essencial disso, o fracasso do oportunismo. Daí que seria insano nós pensarmos, né, que é possível aplacar o golpismo, o bolsonarismo, pela via institucional. Ora, as instituições que alguns pensam que vai combater e vai derrotar, que vão combater e derrotar o fascismo, são as mesmas instituições que historicamente, inclusive em 64, foram lenientes em épocas de crises extremas com esses mesmos regimes. Então, assim, é uma contradição, óbvio, entre o STF e o bolsonarismo. Mas, em última instância, ela é não antagônica. É claro que ela tem pontos de antagonização, ela pode até se converter temporariamente em antagônica. Tudo isso é verdade. Mas, em última instância, não é. Chegado a um grau de crise tal, essas forças se reconciliam em torno de algo maior. Ainda que isso seja com fraturas, com pontos que permanecem em luta, que permanecem em choque. De modo, Ana, que só há uma forma efetiva, se alguém quer assim, se alguém pensa assim, eu quero aplacar o bolsonarismo e o fascismo, eu quero que essa base social diminua até desaparecer, eu quero que as pessoas tenham aversão a essas ideias, e eu quero mais, eu quero que as liberdades democráticas se ampliem, eu quero que as pessoas comecem a entender o valor das liberdades democráticas, que sejam amantes das causas progressistas. Se nós queremos isso, há um jeito de consegui-lo. É combatendo implacavelmente o bolsonarismo e a extrema-direita. Os galinhas verdes organizados em particular. Porque ao mobilizar os democratas e os progressistas na luta de classe séria contra o bolsonarismo e os galinhas verdes, para aplacá-los mesmo, combatê-los mesmo, aonde eles são mais organizados e onde é o seu reduto de valores e social, que é o latifúndio, portanto, nós estamos falando galinhas verdes igual grupos paramilitares, assim você vai mobilizar, educar os progressistas a serem apaixonadamente progressistas. E você vai impedir que os setores neutros das massas, que tendem a cá e para lá, você vai neutralizá-los e atraí-los para o seu lado. Isso só pode ser em choque, não em conciliação. De modo, então, que se bolsonarismo é igual latifúndio, galinhas verdes é igual bandos paramilitares, onde é que estão os antifascistas? É a Revolução Agrária. Entendeu? A Revolução Agrária é a causa antifascista. E a frente antifascista que muitos querem falar sobre, ela é essencialmente uma frente anti-latifúndio. A Revolução Agrária é a causa antifascista no nosso país hoje. Ela encarna isso. Porque é lá onde nasceu o bolsonarismo, é lá o seu reduto de reprodução, é lá de onde vêm os seus valores, afinal, o que incomoda mais do que a luta pela terra? A ponto dele, em 2021, 2022, proferir abertamente contra o movimento camponês, né, a Liga dos Camponeses Pobres, quando foi visitar o Madeira, né, inaugurar a ponte sobre o Rio Madeira, lá em Rondônia.
e do de 2021, se eu não Sim. me engano, né? A ponto dele abertamente declarar guerra aos camponeses em luta no nosso país. É esse nível, né? Exatamente. Então, aí é a causa antifascista. Então, se alguém quer, entendeu, liquidar o bolsonarismo, esse alguém quer, ainda que não saiba, revolução agrária.